Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe, vestindo aqui o meu chapéu de professor de teologia, é um privilégio enorme convidar todo mundo para explorar um dos mistérios mais profundos e, honestamente, mais poéticos de toda a literatura humana. A gente vai falar sobre o primeiríssimo comando que ecoou no nosso universo. Existe uma beleza muito singular em tentar compreender aquele exato momento em que a existência passou do absoluto nada para alguma coisa. Daquela escuridão total para a clareza. E é exatamente isso que a nossa explicação vai desvendar hoje, olhando de perto as evidências e os textos que moldaram o pensamento ocidental por milênios. Tudo começa com uma frase bem curta, mas de um peso assim monumental. Lá no relato de Gênesis, no capítulo 1, essas são as palavras exatas que rompem o silêncio cósmico: haja luz, ou, no latim clássico, fiat lux. E o mais incrível aqui é que isso não é só um fenômeno físico sendo descrito, tá? É o estabelecimento fundamental da estrutura. É literalmente a ordem divina sendo imposta sobre aquele caos inicial e informe que dominava absolutamente tudo. A luz, nesse contexto, é a primeiríssima ferramenta da criação. É aquele elemento essencial que permite que todo o resto venha a existir. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso, porque é bem aqui que a gente esbarra no grande enigma lógico desse texto. O relato afirma com todas as letras que a luz foi o primeiro elemento criado. Mas se a gente continuar lendo, os corpos celestes, o Sol, a Lua, as estrelas, eles só entram em cena bem mais tarde, lá no quarto dia. Isso nos deixa com uma pergunta simplesmente fascinante que já intriga leitores, teólogos e cientistas há incontáveis gerações. Se ainda não existia o Sol, de onde, afinal, vinha essa luz primordial? Seção 1. A estabilidade do texto sagrado. Antes da gente desenrolar esse paradoxo central sobre a natureza dessa primeira luz, a gente precisa muito estabelecer o terreno em que estamos pisando. Quando lidamos com textos tão antigos, propondo mistérios tão grandiosos, é super comum surgir aquele ceticismo básico sobre a validade do próprio documento, né? Qualquer pessoa que analise essas páginas de forma imparcial acaba se perguntando: mas vem cá, esses relatos têm alguma base histórica real? E a resposta, surpreendentemente, vem da terra que a gente pisa. É um fato inegável que a arqueologia moderna tem, com frequência, transformado o ceticismo em validação factual pura. Cidades como Jericó e Nínive, que por muito tempo foram tratadas por alguns como lendas, foram de fato desenterradas. A existência histórica do rei Davi encontrou uma evidência fortíssima na famosa estela de Tel Dan. Além disso, vários costumes antigos, descritos nos mínimos detalhes no texto, têm sido comprovados por escavações no mundo inteiro. E o mais legal é que isso acontece tanto pelas mãos de pesquisadores que têm alguma fé, quanto por arqueólogos totalmente seculares que só estão ali seguindo os fatos materiais. E o contraste de estabilidade ao longo do tempo é de cair o queixo. Em 1947, nós tivemos o que é talvez a maior prova de preservação textual já vista com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Rolos inteiros, guardados em cavernas por mais ou menos 2 milênios, foram comparados com as Bíblias de hoje e a precisão era sinceramente assustadora. A mensagem central, as profecias, os fatos históricos, estava tudo ali, intacto. Só algumas regrinhas ortográficas de tradução é que variavam. Agora, compara isso com a literatura científica, que é, por natureza, muito fluida. Livros de ciências precisam ser reescritos e atualizados o tempo todo, porque novas descobertas inevitavelmente derrubam as velhas teorias. E isso é ótimo, é como a ciência funciona. Mas o texto sagrado, por outro lado, se manteve firme e inalterado por milênios, provando ser um documento de uma confiabilidade histórica impressionante. Seção 2. O paradoxo da primeira luz. Vamos avançar e ver como essa história se constrói, voltando nossa atenção lá para o relato das origens, mas agora com a certeza de que estamos com um documento de muito peso nas mãos. O paradoxo todo mora na própria sequência cronológica apresentada. O que a gente vê delineado aqui é um verdadeiro quebra-cabeça. Pensem comigo, no passo 1, a gente tem aquele cenário de caos informe e escuridão absoluta. No passo 2, ainda no primeiríssimo dia, o comando divino traz a luz à existência. Ou seja, a luz antecede a matéria sólida organizada. E aí, só no passo 3, lá no quarto dia, é que o Sol e as estrelas são posicionados no firmamento. A narrativa deixa isso muito, muito claro. A luz foi um primeiro passo completamente independente, separada do astro que a gente hoje chama de Sol. Seção 3. Glória divina ou energia cósmica? Bom, como o texto em si não vem com um anexo explicando as coisas nos moldes da física quântica moderna, grandes mentes ao longo da história se debruçaram sobre esse problema usando lentes analíticas bem diferentes.
As duas principais correntes de pensamento trazem visões incríveis. Uma é profundamente teológica e a outra busca um alinhamento com a nossa ciência atual. Olhando pela lente teológica mais tradicional, a resposta tem uma poesia sem igual. A ideia é que a primeira luz simplesmente não precisava de um corpo celeste porque ela era a Shekinah. Esse termo hebraico se refere à glória manifesta de Deus. Nessa visão fantástica, a luz era a própria presença e soberania do Criador, brilhando diretamente sobre aquele universo que estava nascendo. Era uma luz divina, que não dependia de reações nucleares dentro de uma estrela, mas emanava daquele que deu o comando inicial. Agora, do outro lado da moeda, para quem estuda o texto buscando uma harmonia com a física, a interpretação aponta fortemente para a radiação cósmica de fundo. Na astrofísica, a gente sabe que logo no comecinho de tudo, segundo o modelo do Big Bang, o universo primitivo não era escuro. Ele foi preenchido por uma energia pura, um plasma denso e incandescente. Nessa ótica científica, ou do criacionismo científico, a energia e a luz física surgiram primeiro, exatamente como está descrito no dia 1. E somente bilhões de anos depois é que a matéria esfriou e se condensou o suficiente para formar as estrelas que vemos no dia 4. Isso ilustra de um jeito brilhante como o nosso entendimento pode convergir. Quando colocamos lado a lado, fica óbvio que a teologia e a ciência usam vocabulários radicalmente diferentes. Uma fala, claro, de glória divina e soberania. A outra prefere termos como plasma do Big Bang e energia física. Mas reparem bem no ponto de interseção. As duas lentes estão, no fim das contas, descrevendo a exata mesma transição cósmica. É aquele momento singular, indescritível, em que a ordem passa a existir e emerge triunfante de dentro de um vazio caótico. E só para constar, tem ainda uma terceira hipótese, que é super debatida no meio acadêmico e que vale muito a pena mencionar. É a ideia de uma fonte de luz direcional provisória. O texto original fala que houve separação entre a luz e as trevas, gerando a tarde e a manhã. De uma perspectiva estrita de mecânica celeste, isso sugere que a Terra primitiva já tinha começado o seu movimento de rotação em relação a essa primeira fonte de luz misteriosa. Isso teria estabelecido nosso ciclo de 24 horas muito antes do Sol ser fixado em seu lugar definitivo. Faz todo sentido, não é? Seção 4. Ordem sobre o caos. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: a beleza desse relato vai muito, mas muito, além da gente tentar achar uma mecânica literal para as coisas. Independentemente da lente analítica que se escolha usar, seja o plasma do Big Bang, a presença majestosa da Shekinah ou até um ponto de luz provisório, o coração do texto não é tentar ser um tratado de astrofísica. O foco é o significado, é o propósito por trás da criação. O livro do Gênesis não foi escrito para ser um manual de laboratório. Ele é, antes de tudo, um mais absoluto manifesto de fé. Ele declara com toda a convicção que a vida e o universo não são frutos de um acidente cósmico ou de uma loteria aleatória no escuro do espaço. Não, a existência foi trazida à luz de forma totalmente intencional, num desígnio cósmico perfeito, para instaurar a clareza, a ordem e a estrutura. Seção 5. Do Gênesis ao Apocalipse. E para amarrar essa nossa análise com chave de ouro, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar a arquitetura completa dos textos sagrados. Existe uma simetria que é simplesmente deslumbrante na forma como essa grande história começa e termina. A linha do tempo forma um espelho perfeito. Lá no comecinho, no Gênesis, tudo é inaugurado com a primeira luz, a ordem vencendo o caos e sem precisar do sol. E aí, no outro extremo cronológico, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, o texto descreve a nova realidade eterna com uma afirmação fortíssima: não haverá mais necessidade da luz do sol. E por quê? Porque a própria glória divina, aquela primeiríssima luz de Gênesis, será o suficiente para iluminar absolutamente tudo para sempre. É uma conclusão tão poética e teologicamente tão redonda que chega a arrepiar. Bem, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, por entre textos milenares e teorias cósmicas espetaculares. Fica muito claro que as palavras ditas lá no princípio carregam uma profundidade que continua desafiando as mentes mais brilhantes até hoje. Fica então uma reflexão final para levarmos adiante. A grandiosa estrutura do universo e as verdades mais cruciais da nossa existência devem ser compreendidas apenas pelas equações matemáticas da ciência, desvendadas inteiramente pela lente da fé, ou será que a sabedoria suprema mora justamente em conseguir harmonizar perfeitamente as duas coisas? Nós continuaremos explorando essas e outras grandes questões nas nossas próximas análises. Um grande abraço e até lá!